Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando a 46ª live da Oma Galeria, hoje para falar sobre curadoria, com a convidada Ananda Carvalho. O pessoal está entrando, nós fizemos uma primeira tentativa com algumas dificuldades técnicas e agora estamos começando novamente. O Tom disse que melhorou, o Regis disse que melhorou. Legal, já vou fazer o convite então para a Ananda. Emir, amém. Vamos lá, a Ananda já está por aqui. Melhorou a imagem, isso aí. Fiz o convite para a Ananda. Alguns segundinhos. Aê! Vocês me veem me mexendo? Eu não me vejo me mexendo. Eu te vejo parada. A minha imagem, para mim, parece normal. A sua imagem agora tá super boa para mim. Porra! E a sua, daqui a pouco ela deve aparecer aqui. Eu te vejo, mas eu te vejo parada. Pelo menos você saiu num frame sorrindo, viu, Ananda? O olho meio piscando, assim, né? Mas, enfim. Vamos começar nosso papo, talvez? Sim, sim. Vamos. Então, vamos Qualquer lá. coisa. Legal. Primeiro, obrigado, Ananda, de você ter topado esse desafio aí de fazer uma live com a gente. A primeira live, de fato, tem algumas além dos percalços naturais aí que a gente sempre tem um pouco de ansiedade e tal, ainda a tecnologia às vezes vem para atrapalhar também, né? Mas ninguém disse também que seria fácil. Mas obrigado por você ter topado. É um tema que é super criterioso, assim, bastante complexo, eu diria. Mas a gente já se conhece de algum tempo, eu queria que você se apresentasse e eu tenho certeza que você vai conseguir trazer bastante coisa para o pessoal que está do outro lado. Bem-vinda e obrigado de estar aqui. Obrigada a você, Tomás. Estou muito contente de estar te reencontrando assim virtualmente, né? Já faz um tempo mesmo que a gente se conhece, que a gente já trabalhou junto, já tive a honra de participar fazendo algumas curadorias, né, aí na OMA, e fico muito feliz da gente estar se reencontrando aqui. Quero agradecer também ao pessoal que está assistindo. Eu estou vendo que entraram alguns colegas professores, alguns alunos, então estou achando muito bacana da gente fazer essa conexão São Paulo-Vitória, né? Isso aí. Para quem não me conhece, eu sou de São Paulo, mas há 2 anos eu estou morando em Vitória, dando aula na Universidade Federal do Espírito Santo, no curso de Artes Visuais e Artes Plásticas aqui. Então a gente tem uma live interestadual aqui, estou vendo que tem um pessoal de São Paulo que eu estou reconhecendo e um pessoal daqui, capixaba também. É isso aí, a gente está cada vez ficando maior. Muito legal. Eu tenho vontade de conhecer aí. Se vocês chamam de UFES? A UFES. É a UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Normalmente a gente fala, vem aqui, né? Vamos curtir uma praia. Tô vendo aqui também a Conceição Milena, uma artista lá da Paraíba, que conheci uma vez que foi fazer um curso em João Pessoa assistindo a gente. Muito bacana. Isso aí. Acho que para contar um pouquinho sobre mim, começo já? Pode começar, Tomás? Vai lá, manda bala. Me diz quem é guiando. você. Me diz quem é eu tô você achando muito primeiro. esquisito eu não me mexer nessa imagem aqui. Daqui a pouco você se mexe. Mas, o pessoal tá entrando, eu tô vendo aqui, tem 40 pessoas assistindo a gente agora. E a qualquer momento, a Nanda vai começar se apresentando, mas vocês podem usar 3 recursos aqui da nossa live.
o primeiro recurso tem uma caixinha com uma interrogação dentro. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, algum comentário sobre o que a gente está falando, pode clicar nesse botãozinho e escrever, que eu consigo pôr esse comentário, consigo pôr essa dúvida para todo mundo e a gente responder na sequência da live. O segundo recurso é o coraçãozinho, que eu vejo aí vocês clicando nos coraçõezinhos. Quando as coisas estão fazendo sentido, é legal que vocês vão interagindo de, opa, legal, né? Isso eu acho que está fazendo sentido para o pessoal. E o terceiro é esse aviãozinho aí de papel, que vocês podem clicar nele e mandar para todos os amigos, artistas, curadores, pretensos curadores. Todo mundo que se interesse pelo nosso conteúdo é muito bem-vindo aqui na live. Ananda, agora é contigo. Conta pra gente quem é você. Bom, é difícil essa pergunta, né? Tentar resumir de uma forma curta, se eu for ficando muito longa essa resposta, você vai me cortando, viu, Tomás? Pode deixar. E o pessoal também quiser ir mandando perguntas no meio, né? Fiquem à vontade. Eu comecei a trabalhar com arte já faz 10 anos, foi em 2009. Na época eu tinha terminado um mestrado e eu comecei a trabalhar na área de arte pela comunicação, justamente com essas tecnologias. Eu trabalhei no Canal Contemporâneo, trabalhei no Paço das Artes e no MIS São Paulo, pensando essas coisas de comunicação. E daí a minha entrada na curadoria, ela é um pouco semelhante de alguns outros colegas curadores dessa época, em que a gente ainda não tinha tanta formação, oferta de formação como se tem hoje, né, de cursos específicos de curadoria, crítica de arte. Então, o meu começo foi muito convivendo com os artistas. Então, participava de um grupo de pesquisa pela universidade, também tinha outros amigos artistas, daí ia conhecendo mais artistas. E, aos poucos, eles foram me convidando para escrever textos, pensar exposições junto com eles, né? Então, esse começo é legal de contar, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas como que você começa a carreira de curador, né? Sim, e eu acho que você começa estando sempre junto aos artistas. Você começa e depois você continua, né? Estando ali próximo, ouvindo atentamente como que são essas produções e desenvolvendo esse trabalho de pensar junto, né? E também gosto de contar que eu acho que eu tive uma sorte de começar nessa área numa época que a gente tinha muito mais editais, né? Também. Então, ali 2009, 2010, 2011, 2012, né? A gente pode dizer que a gente ainda tinha bastante editais, eles começam a diminuir no final de 2012, 2013, e essa foi uma forma que, de algum modo, mais democrática para quem não era já inserida, de famílias ou com muitos contatos no mundo da arte, conseguir participar, né? Então, eu ia por dois lados, fazendo as exposições nos espaços independentes, alternativos, que a gente ia montando as exposições meio na raça mesmo, e também aplicando projetos para edital. Então, o começo foi meio assim, e em paralelo eu ficava pensando, estou gostando dessa coisa de ser curadora, quero aprender mais como ser curadora, né? E daí eu entrei no doutorado, aliás. Eu fiz um doutorado na PUC, São Paulo, tive a sorte de ter bolsa da CNPq, que é uma coisa que é importante a gente falar nos tempos que a gente está vivendo, que
graças à bolsa eu consegui, né, fazer uma pesquisa acadêmica, e daí eu fui juntando esses dois caminhos, um caminho no mercado e um caminho mais acadêmico, e já que eu queria descobrir como trabalhar com curadoria, minha pesquisa de doutorado foi justamente sobre processos de criação de curadores. Então, como os outros curadores já estavam há muito mais tempo no circuito, principalmente de São Paulo, trabalhavam. Então, ali eu fui descobrindo mais coisas, enfim, e assim foi. Parte dessa pesquisa interessa muito para a gente aqui no nosso papo, para desvendar um pouco do que é esse trabalho, como ele se dá. E eu gosto muito quando você escancara, né, como é que eu posso dizer? Uma questão aí do nosso circuito, que as coisas muitas vezes vão acontecendo porque tem que acontecer. Então, você usou o termo de fazendo as exposições na raça ali, mas isso mostra muito, primeiro, da habilidade do brasileiro como um todo de criar, né? Mesmo em ambientes que não sejam, talvez, os mais favoráveis. Mas esse learn on the job, né? Esse terreno árido aí que a gente tem para semear, seja lá o que for, faz a gente suar e tirar leite de pedra, né? Isso põe as nossas curadorias, põe as nossas pesquisas em um outro patamar, no meu ponto de vista, né? Sim, sim. E a gente está vivendo agora um momento, né, ainda muito mais complexo. Eu gosto de fazer essa comparação com há 10 anos atrás, quando eu comecei, que a gente achava ali, né, falei na raça, a gente achava que era difícil, mas não imaginava como que ia ser que a gente chegou hoje, com tão poucos investimentos por parte do poder público, editais e etc. Nada Eu que não vi que esteja tão ruim que não dá para piorar, viu? eu vi aqui que alguém pediu o nome, mas que alguém perguntou o nome da tese, o Tom Salles. Isso. A tese chama-se Redes Curatoriais. Eu defendi na PUC, mas se você quiser depois me mandar uma mensagenzinha por direct nesse perfil, posso te mandar o link certinho. Aliás, até deixa eu explicar para o pessoal por que eu estou nesse perfil, né, Tomás, e não no meu perfil pessoal. Esse perfil do Instagram é de um projeto de extensão que a gente tem aqui na universidade, que é justamente para trabalhar com processos de criação em curadoria. E a universidade pública, né, a gente trabalha num tripé que é ensino, pesquisa e extensão. Então, o ensino são as aulas, as pesquisas é o que a gente vai desenvolvendo, né? E a extensão é quando essas pesquisas encontram com a comunidade, né? Quando a gente leva esse conteúdo para fora dos muros da universidade. Então, eu comecei esse projeto há um ano atrás, sentindo que precisava se falar mais sobre curadoria na formação dos cursos de artes. E daí a gente tem um grupo que participa desse projeto, que tem 5 professores, até o Marcos Martins e a Júlia, que eu vi que entraram, acho que estão por aí, fazem parte também. Uhum. E temos mais 12 alunos, vi alguns também, e a Larissa, o Igor, a Michele, a Flávia, e daí a gente faz tanto projetos de curadoria, de exposições, como a gente também produz conteúdo sobre isso. A gente tem um site que chama-se Plataforma de Curadoria, e lá também tem mais várias outras entrevistas com outros curadores. Curadores aqui de Vitória, que atuam aqui no estado, mas também alguns curadores que
passaram por aqui em algum evento, a gente entrevistou, como o Rafael Fonseca, a Juliana Gontijo, Fernando Velasquez, Marcelo Campos. O Fernando acho que tá por aí. Ah, legal, Tá legal. por aí na live. E então, só para explicar, né? E daí fica esse contato, se depois essas referências, coisas mais objetivas, vocês podem mandar mensagem que a gente responde. Obrigado pela generosidade, antes de mais nada. Ananda, posso começar com as minhas perguntas? Pode, senão eu vou ficar contando da minha vida aqui a live inteira. Não, vamos lá. A primeira pergunta ela é bem simples, na verdade, né? Como que é o trabalho de um curador? O que o curador faz, afinal? Então, essa pergunta, ela parece simples, só que não, né? Porque o trabalho de um curador, ele é bem amplo e muito complexo. Na verdade, assim, por um lado, a gente vê que o termo curador ficou meio pop, né? É um termo da moda. Uhum. A gente encontra, às vezes você vê anúncio do supermercado e fala, nossa, supermercado é legal porque tem uma curadoria de vinhos, né? Então, o termo curadoria, às vezes, deu uma banalizada, mas, por outro lado, a atuação do curador no campo da arte contemporânea, né? Uhum. Ela pode ser por várias frentes e ela é bem complexa. Eu vejo um curador, uma pessoa que está muito próxima aos artistas. Eu acho que é muito importante o curador acompanhar os processos, ver como os artistas trabalham, e daí o curador ele vai sempre pensar junto, ou às vezes propor, tipo, sei lá, se o curador recebe um convite de uma instituição, né, para propor uma exposição, mas ele vai estar junto com o artista nessa situação que eu acho que é a mais que é onde a obra de arte ganha materialidade. Né? Enquanto a obra de arte está lá no ateliê, às vezes ela ainda está em processo, ela não terminou, a gente está pensando. E é nas exposições que a obra acontece de fato. E por isso que eu acho que o curador tem uma responsabilidade muito grande. Porque quando você escolhe um artista em detrimento de outro, ou uma obra em detrimento de outro, você está construindo um discurso, influenciando na história, né? Sem dúvida. E então, o curador, ele é essa pessoa que vai pensar a exposição, como que ela acontece junto com os artistas e junto com as instituições. Só que o trabalho no curador não é só assim, vamos ali no ateliê, deixa eu escolher aqui umas obras, e escolher o que entra ou não entra. Né? Eu acho que é importante dizer que tem muito mais outras coisas para fazer. O curador ele vai, de alguma forma, dependendo do projeto, assumir algumas coisas de gestão, ele vai ter uma ponte com toda a equipe que faz parte para um projeto acontecer, seja ele pequeno ou grande. Então, ele vai falar com o pessoal da produção, com o pessoal que capta a parte financeira, com a direção da instituição, com a comunicação, com a mediação, com o educativo. Enfim, ele está ali, ele é meio que a pessoa que vai fazer essa ponte com toda a galera. Né? E daí ele acaba tendo que também entender um pouco com os arquitetos, com o design, um pouco de tudo para pensar como dar materialidade a esse pensamento que seria a exposição. E ao mesmo tempo, o curador ele vai desenvolver uma pesquisa sobre questões teóricas, ele vai
saber sobre história da arte, sobre a produção contemporânea e como desenvolver ali uma conversa a partir desses trabalhos. Ó, se eu estiver falando for ficando meio abstrato, né? Porque às vezes a gente está muito dentro da coisa, parece que está cara e não está, vocês vão fazendo perguntas. Você Não, também, mas Tomás. faz muito sentido quando você fala dessa função do curador, que vai além só da seleção, né? Que é dar, para mim a frase que fica é dar materialidade para o pensamento, né? Então é entender qual que é a proposta da exposição, seja ela uma exposição individual ou uma coletiva, enfim, mas entender qual que é o pensamento que está ali por trás e como você constrói essa materialidade, essa narrativa, e aí naturalmente você tem que lidar com todos os outros agentes, vamos dizer assim, de uma exposição, luminotécnico, expografia, produção, design, enfim, um milhão de coisas. Para mim faz muito sentido. Sim. Deixa E eu... Vai lá. Não, só eu ia fazer um adendo que eu gosto de defender esse lugar do curador como uma pessoa ali que está construindo essa relação de equipe com todos que fazem parte de uma produção, porque às vezes no senso comum a gente fica achando que o curador é essa pessoa mais pesquisador, teórico, né? E que só por falar, você sim, você não, né? Mas há um outro trabalho por trás. Produção, né? De produção, de acompanhar tudo, junto com essa reflexão que a gente pensa, que obra faz sentido estar do lado da outra, se eu estou querendo trazer uma discussão X, quais obras que vão falar sobre essa discussão e potencializar essa discussão, como relacionar essa obra com um espaço expositivo. Dependendo do espaço, uma obra faz sentido, dependendo do espaço, você monta de um outro jeito, né? Você respondeu já algumas das perguntas que eu tinha aqui, né? Por exemplo, eu falei se o curador, então, tem bastante responsabilidade no circuito como um todo, e você já abarcou isso na sua resposta. Então, eu vou pular para uma outra, que também parece ser muito simples, mas, enfim, tem 1 milhão de respostas. Como que você começa a pensar uma exposição do ponto de vista do curador? Se eu te apresentar um artista... E vamos dizer que você tope fazer a exposição dele. Ou se eu te apresentar um tema, e vamos dizer que esse tema seja correlato com a pesquisa que te interessa, enfim. Qual que é o passo a passo, ou o primeiro passo, até o dia, e os demais, até o dia da abertura da exposição? Você conseguiria sintetizar essa ideia, esse dia a dia? Vou tentar sintetizar, apesar de síntese não ser uma coisa que tenho tanta facilidade. Mas eu acho que vamos trabalhar, vou fazer em 2 respostas com os 2 casos, né? Se fosse uma exposição individual ou se fosse uma exposição temática, né? Coletiva. Legal. A exposição individual, eu acho que o primeiro passo seria conhecer o trabalho do artista. Então, estou lembrando aqui, até para dar um exemplo, né, uma das primeiras exposições, agora eu não lembro se a primeira exposição que eu fiz aí com vocês foi a do Daniel Melim ou foi a de performance? Foi a de performance, e aí depois foi do Daniel Melim, e depois acho que foi do Giovanni. Acho que foi isso. A primeira foi de performance, foi um ciclo de performance que a gente tinha. Sim. Mas estou lembrando do caso do Melim, né? Do Melim. Que é essa situação de vocês me convidarem para fazer uma curadoria de um artista que eu já tinha ouvido falar, já tinha visto algumas coisas, mas ainda não era tão próxima, né? Então,
o primeiro passo é conhecer o artista e conhecer o trabalho do artista. Eu lembro que você me levou lá no ateliê dele, me largou lá, foi embora e eu fiquei, tipo, a tarde inteira, assim. E acho que eu fui mais de uma Mais vez, vezes, né? Já sim, sim. foi em 2014 e eu já não lembro mais direito. Mas, enfim, eu lembro de ter ido algumas vezes no ateliê e às vezes eu peço para o artista mandar portfólio, material que tem antes, mas eu gosto de ir no ateliê e e ficar fazendo o artista contar as coisas, ir mostrando os trabalhos, porque às vezes você também chega no ateliê de um artista, ele já tem meio que uma exposição montada na cabeça, né? Para isso não precisa de um curador, né? E daí a gente vai falando com todo cuidado, conversando, e fala assim, oh, mas e aquele trabalho que está ali escondidinho no canto, por que, que você não quer mostrá-lo? Daí a pessoa vai contando e você vai... Cavocando ali, tirando dele. Daí você vai criando umas costuras, né? Quando eu falo de que eu gosto muito de ouvir os artistas, porque todo artista ele tem alguns temas, algumas questões que se ressaltam no trabalho dele, que às vezes até parece que é uma coisa simples, né? Que a gente vê lá em toda a mini bio, né? O artista trabalha com as linguagens tais e as temáticas tais, né? Ele sintetiza ali e a gente ouvindo, quanto mais a gente escuta, a gente vai encontrando e identificando, né? Essas questões que se ressaltam para pensar quais trabalhos que fazem sentido ser expostos naquele momento, e daí isso também vai depender de qual é o espaço para exposição, o tamanho do espaço, como é a circulação, o orçamento da exposição, a gente sempre tem que falar disso, porque às vezes a gente quer fazer... Às vezes a gente... e às vezes a gente tem casos de artistas que estão ali super bem intencionados. Não, vamos lá, eu faço, eu empresto a minha TV, eu levo meu projetor, mas não sei o que, não sei o que. E a gente tem que ali criar um meio termo de também ir entendendo o que cabe e o que não cabe. Sim. Daí feito, né, essa primeira decisão, e eu gosto muito quando eu consigo pensar junto com o artista algo que ele não estava prevendo, né, para colocar na exposição. Às vezes a gente também vai pensar um outro formato de montagem, se é um trabalho mais instalativo ou tridimensional, né, junto com ele. Uhum. E daí a gente vai ter algumas etapas que é de, né, criar ali um cronograma, o que tem que terminar de produzir, o que não tem, quando vai ser a montagem. Vou pensar o texto, o título, que às vezes o texto vai na parede, às vezes o texto vai no folder, produzir um conteúdo para enviar para a equipe de comunicação para mandar para a imprensa. Então, numa exposição menor, eu acho que seriam mais ou menos essas etapas até chegar ali à montagem, e às vezes a gente chega na montagem, tinha feito planta, mapa 3D, e daí a gente chega na montagem e muda tudo, né? Isso é mais comum do que parece, né? Sim. E então, essas exposições individuais é mais ou menos assim. Então, fala. Então só para talvez passar em passos, né? Em poucos passos, você falou primeiro das várias visitas ao ateliê do artista, né? Para tentar entender o trabalho dele, entender a proposta da exposição. Você falou sobre, além de entender o trabalho do artista, entender as limitações da exposição, seja de orçamento, seja, enfim, de espaço, de obra, enfim, das ferramentas que você tem. Aí depois disso você falou de trabalhar antes de você ter um texto, antes de você ter um produto de exposição. Você falou de ter material de divulgação, então ter uma mini bio, vamos dizer assim, da exposição,
com imagens que sejam mais relevantes e tal. Aí depois você falou de fato do texto, né? De pensar como amarrar aquele todo e produzir um pensamento ali em forma de um texto crítico, um texto curatorial. Depois a montagem, né? Ou seja, o quinto passo, a montagem. E aí vem uma abertura. Isso para um projeto solo. E aí agora você ia falar sobre a diferença para um projeto coletivo ou temático. Ananda, você está por aí? Tem uma caída aqui. Vocês estão me... Nós estamos te ouvindo, a imagem virou. Eu acho que está mostrando uma biblioteca bem vasta aí, viu? Eu voltei a te ouvir agora. Ah, ótimo. Estou te ouvindo. Bom, eu perdi o finalzinho do seu resuminho, mas tudo bem. Um resumo para o pessoal Sim, sobre ótimo. o projeto individual, e aí você ia falar sobre as diferenças para um projeto temático / coletivo. Sim, contemporânea, né? Principalmente com a pluralidade que a gente tem de trabalhos e tudo mais, né? E daí o passo a passo, ele vai depender muito de qual é o tamanho do seu projeto e do seu orçamento, né? A gente pode pensar tanto uma exposição temática, sei lá, poderia ser da Bienal de São Paulo, como a gente pode pensar uma exposição temática que a gente vai juntar um grupo de artistas e montar alguma coisa, sei lá, na praça, sabe? Então são... podem ser de tamanhos muito diferentes, mas daí, quando a exposição temática ela vai demandar uma pesquisa muito maior do curador. Né? Um trabalho de pesquisa. Interrupção aí no papo com a Ananda. Eu comecei então uma nova live aqui para a gente falar sobre processos curatoriais. Essa então é a segunda parte da live sobre processos curatoriais. A gente estava batendo um papo com a Ananda e de repente interrompeu tudo. Assim, bem mal educado. Deixa eu ver se a Ananda entra. E aí eu convido ela novamente para aparecer por aqui. Hoje a internet deu para nos atrapalhar, viu? Nas últimas semanas a gente não teve problema com nenhum participante, mas hoje ela atrapalhou bastante. A gente estava falando, a Nanda ia falar justamente sobre processos curatoriais coletivos, processos temáticos. A Vanessa está dizendo, tá caindo toda hora, mas acho que não sou somente eu. Não, não é, Vanessa. De fato, tá uma nhaca hoje aqui a nossa conexão. E eu não estou vendo a Ananda online. De qualquer forma, eu gostaria de fazer alguns comentários enquanto a Ananda não entra. Vocês me ouvem bem para eu continuar comentando aqui algumas coisas que estávamos conversando? A Bianca está dizendo que a internet está ruim mesmo. A Ananda entrou com o pessoal dela. Vamos ver se o pessoal dela funciona. Vocês estão me ouvindo bem, legal. Deixa eu convidar o pessoal da Ananda aqui. A Ananda veio uma mensagem para mim que ela não consegue participar. Ananda, vê se você consegue conectar novamente com o da UFES. Veio uma mensagem aqui que eu não consigo te convidar. Bom, a Ananda comentou e eu falei um pouco do passo a passo, que eu acho que isso que é importante para vocês, do ponto de vista de entender a curadoria, né? De entender um processo curatorial, de você começar por visitar os artistas, né? E um curador que se preze, isso eu tenho toda a liberdade de falar, e serve até como um elogio para a Ananda, que todo curador que se preze, ele não deveria aceitar fazer uma curadoria simplesmente, enfim, por um trabalho qualquer, e sim
entender o artista, entender se aquele artista faz sentido para o curador, né? Porque dentro daquele circuito de arte, onde um ente valida o outro, né? Há uma troca de prestígio entre curador e artista. Então, eu acho que é por aí que deva ter esse compromisso de você falar sobre coisas que você, de fato acredita também. E a Nanda é uma dessas curadoras que você não faz um convite e ela fala, me manda um material aí por e-mail que eu vou dar uma lida e escrevo um texto. Não, ela visita uma vez, visita duas, visita três, visita uma série de vezes até ela ter conteúdo suficiente para poder falar daquele artista. Ela entrou aqui novamente, eu vou convidá-la. Muito bem, está conectando. Voltamos. Vou esperar até que o pessoal comece a entrar. Voltamos para a terceira e última tentativa. Meu Deus do céu, terceira e última tentativa aqui de concluir a live com a Nanda. Já são 9h49. A gente normalmente faz as lives de 1 hora. Mas hoje a conexão de fato tá atrapalhando demais. Eu tinha ainda... a última pergunta que eu tinha feito é como acontece esse passo a passo. E aí eu ia encaixar com uma quinta pergunta. Então, você acha importante os artistas enviarem trabalhos para os curadores a fim de estarem no radar deles? Existe um melhor formato para isso acontecer? E aí acho que essa mensagem eu mesmo posso passar para vocês sobre o meu ponto de vista, que sim, né, da mesma forma que um artista pesquisa, e vocês fazem muito essa pergunta aqui nas nossas lives, se eles podem mandar um portfólio para uma galeria, se eles podem mandar um portfólio para um marchand e coisa do tipo, porque essa relação é muito transparente, né, de venda, do comércio da obra e tal, mas para um curador da mesma forma. Muitas vezes, se você estabelece uma relação sólida com um curador e ele conhece bastante a sua temática e é uma temática que ele trabalha, muitas vezes quando ele vai propor essas exposições coletivas, ele está com o seu trabalho na cabeça. E aí esse curador é mais um ente que pode fazer o link entre você e a galeria, sem que você precise se expor, ou não que seja uma exposição ruim, mas sem que você precise lutar por isso. Então é muito importante, quiçá até mais importante, que os artistas mantenham regularmente uma conexão com curadores, porque os curadores eles promovem exposições em diversos lugares, né? Então para os artistas que eu trabalho na galeria, eu também faço muito isso. Eu convido curadores e apresento 1, 2, 3 artistas, né? Ou eu pego o material desses artistas, formato de tal forma e envio para 1, 2, 3 curadores, porque eu sei que essas pessoas estão circulando e estão promovendo ações, promovendo exposições em outros espaços. E isso é uma pessoa que me ajuda, né? O curador é uma pessoa que me ajuda a promover, a fomentar o trabalho daquele artista. Então, de novo, né? A Ananda voltou aí. Deixa eu concluir esse pensamento, Ananda, eu vou te chamar já. E aí eu quero que você me dê a sua opinião sobre o que eu estou falando, né? Eu estou comentando aqui o quão importante é um artista manter um curador a par do seu trabalho, né? E aí, com o mesmo respeito que eu sempre falo para o artista olhar para a galeria e ver se aquele trabalho casa, né? Se aquele trabalho faz sentido para aquela galeria, vocês têm que olhar o trabalho daqueles curadores e ver se a sua pesquisa, se o seu trabalho faz sentido também para aquele curador. E aí você fazer essa proposição. Chateado, viu? Chateado. Eu vou esperar o pessoal entrar pra gente se despedir com decência, porque hoje eu estou chateado. Ó, as pessoas que acompanham as lives aqui sabem que a gente sempre faz
a tal da hashtag da live, né? E a hashtag dessa live vai ser hashtag chateado, tá? Ó, hashtag chateado, porque, meu Deus, é quarta vez que a gente entra, mas infelizmente não tá sustentando. Então eu peço desculpas primeiro a vocês que dedicaram aí quase uma hora. A Vanessa, hashtag chateado, a Bianca, hashtag chateado, é isso aí, hashtag chateado é a hashtag dessa live aqui. Eu peço desculpa a vocês que ficaram com essa conversa talvez um pouco truncada. Também peço desculpas a Ananda, porque hoje a conexão não está funcionando de forma nenhuma. Eu vou fazer um convite de novo para você, Ananda, para a gente tentar num outro momento, talvez até numa outra ferramenta, fazer uns testes antes aqui, para você voltar e dividir, enfim, esse papo com a gente. Tem 2 instas para vocês seguirem a Ananda e acompanharem o trabalho dela. Um é o Curadoria UFES, de Universidade Federal do Espírito Santo, e o outro é Ananda Carvalho 79, se não me engano, Ananda Carvalho 79. Ananda, se você estiver aqui, comenta o seu pessoal, para o pessoal que está assistindo te seguir, e aí, enfim, conhecer. Eu posso falar com propriedade, a Ananda é uma curadora absolutamente competente, ela é muito preocupada com a troca, com as pessoas, com os visitantes, com o tipo da linguagem que ela vai pôr na exposição, enfim, nos textos dela, para que, enfim, o trabalho da curadoria de fato aconteça. Eu vou acho que encerrar essa quarta tentativa aqui, antes que ela caia abruptamente de novo, e eu prometo para vocês que eu vou fazer um novo convite para Ananda, para a gente voltar aqui e conversar de novo sobre o papel do curador. Bianca, obrigado por ter participado e ter deixado o arroba tanto da curadoria UFES quanto da Ananda. Pessoal, sigam a Bianca também. De terça-feira a Bianca tem feito lives muito bacanas. Então sigam aí Bianca Bockel Galeria, Bianca Backel Galeria. Eu sempre falo errado o seu nome, mas sigam também as lives da Bianca, tanto no Instagram quanto depois ela põe no YouTube. Então dá pra ir lá ver depois o que aconteceu. E essa live aqui eu vou tentar editar de uma forma ou outra, explicar para as pessoas que estiverem assistindo posteriormente essas interrupções que a gente teve, para que a coisa no todo faça algum sentido. Agradeço de novo, de coração, a participação de vocês, embora aí com alguns encerramentos abruptos, mas na semana que vem a gente sobe o que conseguir conjugar aqui dessa live. E Ananda, já está feito um compromisso público aqui, que eu vou te convidar de novo para vir aqui bater um papo com a gente, tá bom? Obrigado a todos que participaram, desculpa mais uma vez por essas falhas técnicas aqui, e eu vou me esmerar aqui para que semana que vem a gente esteja inteiro de novo, tá bom? Hashtag chateado, olha, hashtag chateado. Ananda, valeu a participação. Eu te ligo daqui um pouquinho pra gente bater papo, tá bom? Um beijo pra todo mundo, bom descanso e até a semana que vem.